Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu, Padre Gilberto, te acolho nesta hora para participar conosco do nosso programa Gente de Fé. Este programa que é para dar glórias a Deus por todas as suas obras na nossa vida, na sua igreja. E hoje, com muita alegria, nós acolhemos aqui o Padre Cláudio Pereira. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, Padre Gilbertinho. Obrigado a todos que nos acompanham aqui da Canção Nova. É um prazer grande estar aqui e poder partilhar um pouquinho da minha história de vida, o meu testemunho, as experiências com Deus. E o que eu peço a Deus hoje, desse programa, é que todos que nos acompanham, nós que aqui estamos, possamos ser edificados mais uma vez pelo poder dele que age na nossa vida. Amém, Padre. Que bom que o Senhor deu o seu sim, já deu o seu sim no seu sacerdócio, na sua entrega e agora também para testemunhar os feitos de Deus. Padre, nos conte um pouco da sua história familiar. Aqui, como nós falamos da fé, então a sua família é uma família que sempre caminhou, católica, caminhou na igreja. Qual que é a história da sua família? Então, Padre Gilbertinho, na verdade não. Minha família nem frequentava a igreja, para falar a verdade. Eu cresci, o que eu posso testemunhar e dizer é que minha mãe me ensinou muito o valor da oração. Ela sempre foi uma pessoa de muita fé. Sim. Mas ela cresceu lá na Bahia, a região dela ali perto de Vitória da Conquista, não sei se o senhor conhece. Sim, eu não conheço ainda, mas nós temos a casa de missão. Aí, ó, então é uma oportunidade para conhecer. E ali naquela região da minha mãe, na roça, então eles não tinham muito acesso, essa é a verdade, era muito raro ter missa, às vezes era uma vez por ano. A minha mãe, ela lembra sempre que eles andavam bastante até para ir à missa. Então, quando eu cresci, na minha família ali com a minha mãe, com o meu irmão e também com o meu pai, a gente não tinha essa frequência à igreja, mas ela me ensinou muito a rezar. Uma coisa que minha mãe me falava quando eu era pequeno e que me marcou muito, eu trago isso até hoje. Ela sempre pedia para que eu rezasse. Eu sou de uma família muito simples, muito humilde, lá de São Bernardo do Campo. Um abraço para o pessoal de São Bernardo. E a gente passava as nossas necessidades, era tudo muito difícil. E minha mãe me ensinou a rezar. Ela falava assim para mim: Cláudio, Deus ouve mais rápido a oração das crianças. E eu acreditei muito nisso que minha mãe, nessa frase que ela me disse. E eu lembro como criança, que eu ia para o meu quarto rezar. É engraçado, porque aquela frase dela, Deus ouve mais rápido a oração das crianças, me encheu de fé. E eu lembro que eu criei o hábito de rezar desde pequenininho. Mesmo não indo na igreja, ainda não conhecia, não tive aquela experiência com a casa de Deus, mas eu sempre me colocava em oração. Quando a gente precisava de alguma coisa, ela até pedia: vai lá e reza, porque Deus ouve as crianças, a gente está precisando de um gás. Está precisando pagar uma conta, alguma coisa. Eu ia lá e rezava e eu via, de fato, Sim. Deus providenciando, e ali a minha fé foi sendo forjada, formada, Mas não cresci na igreja, Padre? Então, não tínhamos esses valores, da fé, os valores cristãos, porque quando você cultiva a fé sozinho é uma coisa, Sim. Mas para crescer de fato na fé, você precisa de uma comunidade. Então, não cresci assim na igreja, mas eu tenho a minha madrinha de batismo. Eu fui batizado até mais velho, nem fui batizado quando era bebê. Sim. Com quantos anos? Eu tinha uns 5, 6 anos, mais ou menos. E a minha madrinha, que inclusive foi eu que escolhi, ela era muito amiga da minha mãe, o nome dela é Tereza, mandar um beijo para ela também. Ela sempre foi uma pessoa muito bondosa, muito caridosa. E eu associei isso. Nossa, ela vai muito à igreja e ela é essa presença tão boa na minha vida. Então eu já tinha uma visão positiva da igreja, embora eu não ia para a igreja. E eu lembro que uma vez uma catequista bateu palma na porta da minha casa e ela chamou a minha mãe. Eu lembro que eu estava assistindo a TV e ela perguntou se a minha mãe queria me colocar na catequese, para fazer a catequese. E eu tive um impulso, ouvindo a minha mãe, conversando com ela. Eu lembro que a minha mãe falou assim: não, mas eles não vão fazer, eles não vão muito à igreja. Eu tive um impulso, eu pulei da minha sala e fui correndo para o portão de casa e eu pedi para minha mãe, na frente da catequista, eu falei: eu quero muito fazer, deixa eu fazer a catequese, deixa eu fazer. Eu nem sabia o que era a catequese, mas assim, hoje eu entendo, na época eu não entendia. Eu creio que Deus que me deu aquele impulso, ainda como criança.
E ali começou a minha história, sabe? Comecei a fazer a catequese e foi me encantando pela igreja, né? Foi assim uma descoberta, né? E uma comunidade muito simples, né? Lá na paróquia Sagrada Família, em São Bernardo, né? Capelinha Santa Rita. Hoje ela pertence a outra paróquia, porque teve uma mudança lá do território. E as pessoas muito humildes, muito acolhedoras, né? Eu como criança, eles achavam muito fofinho, né? Me colocavam lá na frente no momento do ofertório. Eu ficava segurando o cestinho para as pessoas fazerem as ofertas. Logo descobriram que eu sempre gostei muito de ler, eu tinha facilidade com leitura, me colocaram para já proclamar a palavra de Deus ainda criança. Então tudo isso foi um acolhimento também, né? Através das pessoas eu fui sentindo assim esse amor de Deus, né? Então foi um pouco assim dessa experiência, mas minha família não me acompanhou, né? Eu fui sozinho como criança, ia às missas sozinho, eu nunca perdi o horário. E às vezes mais do que uma missa por dia, sabe? Aquela coisa assim do jovem, já criança, entrando na adolescência. Mas a minha caminhada foi mais sozinho, a família ainda não me acompanhava nesse momento. Sim. Olha que maravilha perceber o caminho de Deus, né? Por meio de uma simples, a gente pode achar simples, mas claro que ali foi fundamental, a oração da sua mãe, né? Mesmo ela não sendo praticante na igreja, mas foi capaz de despertar ali no Senhor esse desejo pela oração. Tanto que quando o Senhor ouviu aquela catequista falando a respeito, mesmo com uma resposta negativa da sua mãe, mas o Senhor corre lá e diz, eu quero fazer. O próprio Espírito Santo quem já suscitou ali no seu coração esse desejo, essa vontade, né? E padre, a igreja ficava perto ali da sua casa, que o senhor disse que ia até mais de uma vez na missa? Graças a Deus, providencialmente na rua. Era só a minha rua, bem curtinha, era só eu dar o quê? Uns 20 passos eu já estava na igreja. Então, do ladinho da minha casa. Sim. E essa catequista que marcou a sua história aí por esse convite primeiro, depois teve mais momentos assim fortes também com ela na sua caminhada? Sim, a gente tem contato até hoje, o nome dela é Elisângela, a gente chama ela de Zan, um apelido dela, né, de Elisângela. Ela continua na comunidade, ela mudou de endereço, né, mas ela continua servindo a Deus. E eu fui sendo acompanhado, de fato, e ela foi uma grande incentivadora, né? Tanto é que aconteceu um fato, né, porque a catequese, não sei, hoje a gente não usa mais o termo fase, né? Mas na época falava assim, primeira fase e segunda fase, né? Os 2 anos da catequese. Eu fiz a primeira fase, mas aí a gente mudou de endereço, né? Nessa época, minha mãe já não estava mais com meu pai, né? Já haviam separado, eu ainda era bem mais novo quando isso aconteceu. Ela conheceu uma pessoa, eles decidiram morar juntos e unir as famílias. Sim. E a gente mudou, fomos para um outro bairro, que era um pouco mais longe. Dava até para ir, mas alguém precisava me levar para a catequese. Eu parei a catequese. E aí nós voltamos de novo para minha casa, que foi reformada, nós voltamos, né, que a casa estava sendo reformada. E essa mesma catequista veio atrás de novo e falou, você não quer continuar? Eu fiquei desanimado, eu falei assim, poxa, eu perdi tudo, porque eu não continuei e vou ter que começar tudo de novo. E ela falou para mim, não, Cláudia, você sempre fez tudo certo, né? Você pode voltar e fazer a segunda fase. Aí eu falei, então eu aceitei. Aí já era uma outra catequista, Viviane, que também fez assim um trabalho excelente, me evangelizava. Eu lembro que a Viviane, por exemplo, fazia muitos momentos de oração. Então, ali eu vi que o meu exemplo em casa da minha mãe, de oração, ali na igreja também, na catequese, através dos momentos de oração, eu percebi assim que como é importante a gente estar em união com Deus, né? Como é importante a gente falar com o Pai do céu. Padre, e o seu pai e sua mãe? Eles não tendo essa vivência de igreja, o senhor falou que eles se separaram depois, mas ali no início, quando o senhor ainda estava com os dois, como que era o seu relacionamento com eles? Então, padre, na verdade, do meu pai, eu tenho até, de convivência familiar, eu tenho pouquíssimas memórias. Sim. Porque, infelizmente, o meu pai, ele logo depois que casou, antes de casar não tinha esse problema, mas ele começou a ter um problema que aflige muitas famílias, do alcoolismo. Sim. Né? Então, meu pai, ele se tornou, né, um alcoolista e as brigas em casa eram muito constantes, né? Até uma
agressividade, tenho que dizer isso, né? Espero que não dê gatilho em ninguém, mas com Deus aqui a gente está protegido, isso. né? Mas ele tinha esses problemas, essas dificuldades e o casamento se tornou insustentável, né? Minha mãe, eu era bem novo, aí eu lembro, foi bem traumático, inclusive. Eu devia ter o quê? Essa fase mesmo de 5 anos de idade, mas ela precisou se separar. Nós tivemos que sair de casa até, porque estava muito difícil sair e morar até de favor. Nós ficamos morando de favor enquanto ela não conseguia a casa, porque ficar ali com o meu pai estava bem difícil. E eles se separaram. Então, a minha educação, a minha base mesmo foi só com a minha mãe, né? Ela foi mãe e pai, ela falava muito isso, eu vou ter que ser a mãe de vocês e ser o pai. Sim. Eu lembro, por exemplo, lembrando assim do meu pai, né? Ele ficou até em situação de rua, né? A gente conhece tantas pessoas, né? E hoje na igreja temos tantos trabalhos tão lindos, né? Com a pastoral de rua, com as pessoas que estão em situação de rua e vulnerabilidade. E meu pai ficou nessa situação, inclusive, né? Uma memória que eu tenho de várias vezes, quando a gente ia sair de casa, ele dormia atravessado no portão de casa, a gente tinha que pular ele. Então, assim, era bem doloroso ver isso, né? E, assim, as coisas ficaram bem difíceis, né? Ali a célula familiar, ainda éramos só eu, minha mãe e o irmão mais velho que eu tenho. Ele é 3 anos mais velho. E é tudo muito difícil, minha mãe trabalhando sempre, assim, nessa área de limpeza, área de cozinha. Então, o salário já não ajudava muito e só ela para manter uma casa, manter 2 filhos. Então, foi tudo muito difícil. Mas o que eu posso testemunhar, até mesmo nisso tudo, sabe? É o valor da fé. Quando eu falei que a minha mãe me ensinou a rezar, que eu não sabia ainda o que era a oração, eu sempre ouvia ela rezando à noite, antes de dormir. Só que eu não entendia o que ela estava rezando, ela ficava fazendo só sibilando, né? Pai nosso que estás no céu, fazendo assim. Aí eu ia rezar, eu achava que rezar era fazer isso, até engraçado. Eu ficava fazendo isso, achava que isso era rezar. Mas quando eu aprendi, eu vi, assim, que a oração foi o que nos sustentou, né? E a providência nunca faltou. Passamos em necessidades, sim, né? Muitos apertos. Mas, assim, fome, graças a Deus, nunca passamos, né? A gente conseguia ter pelo menos ali o mínimo necessário, né? Sim. E sentimentos que vinham, Padre, no Senhor, mesmo ainda sendo tão novo, ao ver seu pai naquela situação, né? E, claro, sua mãe cheia de fé, rezando, como o senhor falou agora, mas com certeza sofrendo muito também com essa situação, né? Os sentimentos que me vinham, como uma criança, né? Eu tinha medo, né? Eu sentia muito aquela insegurança, a instabilidade, então eu lembro que o medo era uma coisa muito presente. Eu tive que trabalhar isso depois, até em terapia. Sentia também, né, ao mesmo tempo que tinha medo, eu lembro que eu sentia também esperança, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar, também desde criança. Minha mãe me incentivou muito a estudar. Então eu acreditava, de fato, que através do conhecimento, através de mim mesmo buscando, né, algo novo, buscando fazer diferente, era possível. Eu sempre tive muita esperança, eu louvo a Deus por isso, assim, né? Até hoje eu tenho. Sim. Mesmo nos momentos difíceis que a gente que é padre passamos, né? Pelos momentos difíceis também, as dificuldades, né? Nas comunidades, da própria missão, eu vejo que a esperança é uma âncora mesmo. O Ano da Esperança fala isso, né? O símbolo, né? É a âncora. A esperança sempre foi uma âncora na minha vida. E o despertar para a fé? O senhor contou dessa catequista, da oração, e depois como foi se dando isso no seu crescimento? Então, fiz essa experiência ainda quando criança, aí vamos entrar para a adolescência, a juventude. Sim. Eu fui convidado por uma amiga minha, eu já estava ali na fase da adolescência, para a juventude, para fazer um retiro, né? E era um retiro numa escola, esses retiros em que a gente fica, o final de semana vai na sexta, fica até domingo, de jovens. E eu lembro que eu fiquei assim impactado quando eu cheguei naquele lugar. Eu não conhecia a renovação carismática católica, que é uma bênção, não conhecia, mas eu vi as pessoas orando em línguas, eu vi as pessoas ali pregando daquela forma mais efusiva,
as músicas, as canções, tudo o que estava acontecendo, aquilo foi mexendo muito comigo, né? E eu vendo as pessoas ali rezando, enfim, fazendo as orações, eu não sabia rezar daquela forma. Eu lembro que eu perguntei para minha amiga, estamos na igreja católica mesmo? É tudo? Tive esse choque cultural, espiritual. Aí ela me explicou, não, é sim, é que você não conhece, é a renovação carismática. Aí eu falei, bom, se é a igreja católica eu não vou ter medo de nada, embora fiquei um pouco surpresa. Mas eu lembro que aquele retiro, assim, foi um divisor de águas, né? Eu fiz a experiência do amor de Deus, né? Não como os outros fizeram, né? Não teve nada assim tão, sabe, estupendo, uma coisa assim tão... Depois eu tive, sim, uma outra experiência, mas ali eu saí com essa certeza. Eu falei assim, nossa, Deus existe, né? E eu sinto que esse Deus me ama. Eu saí com esse sentimento. Aí depois, no outro ano, eu fui convidado para um grupo de jovens. Eu fui lá visitar, também não sabia o que ia acontecer. E eles queriam rezar por aqueles que tinham ido a primeira vez. E vieram fazer a oração por mim. Né? Eu fui tomado realmente assim, pelo amor de Deus, a presença do Espírito Santo. Né? Eu digo, né, foi o momento do batismo, né, a efusão do Espírito Santo na minha vida. E eu não pude conter as lágrimas, me emocionei muito, inclusive até o próprio corpo parece que perde as forças, né, diante daquele poder de Deus. Acredito que o Senhor sabe o que eu estou dizendo, muitas pessoas em casa. É difícil explicar em palavras, mas eu saí dali transformado, né? E foi um dia um sábado à noite eu não estava esperando. Inclusive eu lembro que eu tinha brigado em casa com a minha mãe, adolescente, né? A gente tinha tido uma discussão. E eu voltei assim, com vontade de abraçar todo mundo. A minha mãe, inclusive, no outro dia de manhã, não foi uma coisa que passou. As coisas de Deus, elas não passam, elas são perenes, elas perduram. E aí mesmo no outro dia eu continuei, assim, uma caridade, um amor, uma vontade de abraçar, de pedir perdão. E a minha mãe, ela falou pra mim, mas o que aconteceu? Você tá esquisito, você tá diferente. Eu fui tentar explicar, piorou. Aí ela, ai meu Deus, onde você foi? O que aconteceu? Eu falei assim, não, mãe, é tudo bom, é da igreja, rezaram e eu senti Deus ali falando comigo, né? O Senhor tocando o meu coração. Então, de fato, a partir desse momento que eu senti o poder do Espírito Santo, em que eu vi realmente assim o agir dele em mim e também na minha casa já, ali eu não tive dúvidas de que valeria a pena eu doar a minha vida, né? Embora eu ainda não tenha sentido ali de imediato o chamado ao sacerdócio, foi só um ano depois. Né? Fui num outro retiro, você vê, né? São vários encontros com Deus. Sim. E tudo ele me convidando, né? Do chamado, eu fui num retiro de jovens e no momento de adoração foi falado ali na frente, né? Uma palavra de ciência que foi dada. E um jovem ali estava sendo chamado ao sacerdócio. Eu lembro, padre, que a minha sensação é que eu estava sozinho naquela escola, não tinha mais ninguém. Meu coração parece que ia sair pela boca. Foi uma emoção muito grande. Eu saí dali, assim, maravilhado e com medo também. Senti medo, fiquei, mas meu Deus, eu não tinha muito contato com o padre da paróquia, porque era uma capela, o padre não vinha sempre também. E eu lembro que eu fiquei com medo, fui falar com o padre depois, aí o padre, ele falou assim para mim, uma coisa que me marcou. Ele falou assim, olha, vamos esperar para ver se isso é vocação mesmo ou se é uma vocação fogo de palha. Aí eu saí e falei para uma amiga minha, eu falei assim, olha, o padre falou que pode ser fogo de palha, então talvez não é, né? Aí ela falou, não é isso, o padre, ele falou isso para ver mesmo, para ser provada a sua vocação. Eu falei, então tá bom. E aí fui fazendo, fui discernindo, né, o chamado de Deus com calma. E eu vi como essa palavra do padre foi importante, porque a gente fica empolgado, jovem é muito assim, né? E que bom, a empolgação faz parte, essa força da juventude, o ímpeto que se tem, mas o discernimento, ele não é assim que acontece. É no passo a passo, é no dia a dia. Minha família, nessa época, não estava nada bem, as coisas começaram a ficar piores. E eu me vi me deparando com o chamado de Deus e a minha família estava bem desestruturada nessa época. Sim. Era o senhor, sua mãe, seu irmão e uma irmã?
Isso, nasceu essa minha irmã, ela foi de um outro relacionamento, minha mãe teve um namoro e ela engravidou da minha irmã, teve essa minha irmã que nasceu quando eu tinha 14 anos. Eu já tinha 14 anos. É a Letícia, significa alegria, Letícia. Sim. Eu falo muito isso, a Letícia trouxe muita alegria, eu meio que assumi até uma postura um pouco paternal com ela. Nós somos muito ligados, ela acabou de casar agora há pouco tempo, agora em novembro. Então, a célula familiar sempre foi essa, né? Minha mãe, o meu irmão mais velho e essa minha irmã e eu, o do meio. E a Letícia trouxe essa alegria mesmo para a vida do senhor, de vocês, mesmo em meio a essas circunstâncias? Ela trouxe, né? A Letícia nasceu, como eu falei, despertou em mim essa paternalidade e eu já era muito responsável, já comecei a trabalhar, com 16 anos eu já trabalhava, na comunidade, na igreja, já era catequista, já tinha assumido várias responsabilidades. Ela trouxe essa alegria e ao mesmo tempo uma preocupação, né? Quando a Letícia nasceu, pouco tempo depois a minha mãe também começou a ter o problema com o alcoolismo. Né? E antes do senhor partilhar do alcoolismo, a gente vai ver agora um VT de alguém muito especial para o senhor, que o senhor falou agora mesmo. Oi, Cláudio. Eu estou gravando esse vídeo para dizer que você é muito especial em nossas vidas. E que Deus te abençoe na sua vocação de padre. Oi, Cal. Queria te dizer que você é muito especial para mim. Eu sou muito feliz de ser sua irmã. Sou muito grata por tudo que você faz para nossa família, pelo seu sim, pelo seu chamado. Você é meu exemplo de fé, de força, de perseverança, de resiliência. E sou muito grata por tudo. Eu te amo muito e eu desejo do fundo do meu coração que você seja cada vez mais feliz, seguindo a Deus, seguindo sua vocação e sendo um excelente padre. Um beijo. Te amo. E as lágrimas? Aí acaba comigo. Eu não aguento, não. A Letícia e o? A Letícia e o Matheus, agora o esposo dela. Se casaram. Nossa, obrigado por essa homenagem, essa mensagem. Até esqueci a pergunta, me perdi. Dizendo assim da alegria da Letícia, né, da presença dela, aquilo que ela surgiu nesse tempo, nessa época da sua vida. E o senhor falando da felicidade dela de ter concretizado agora o estado de vida, né? Exatamente. Então, a Letícia, ela trouxe essa alegria, né? Nós somos muito unidos, vinculados, né? Eu incentivei muito ela na igreja. Eu lembro que, antes de ser padre, eu ficava com uma crise muito grande, né? Porque ela era muito nova. Então, em deixar a minha família. E aí eu conheci uma nova comunidade, que era ali próxima. O nome da comunidade é Árvore da Cruz. É lá de São Bernardo, eles são muito ligados à Canção Nova também. Nasceram das pregações do Monsenhor Jonas Abib, né? Que, com certeza, um grande santo, intercede por nós. Assim seja. E eu comecei a caminhar nessa comunidade, e até por ser mais perto ali, fui fazendo um discernimento com eles também, claro. E eu ingressei nessa comunidade, na comunidade de vida. Você chegou até a ingressar? Ingressei, padre. Morei 3 anos na comunidade de vida, então estava sempre também muito perto da minha irmã, da Letícia. Eu confiei ela aos cuidados de uma amiga minha, que também foi irmã religiosa por um tempo, depois ela discerniu, essa não era a vocação dela. O nome dela é Vanessa. Eu falei, Vanessa, você vai cuidar da Letícia para mim. Ela cuidava da minha irmã enquanto minha mãe trabalhava, então estava sempre ali de olho. Então, foi muito bom ter visto isso e fazer essa memória, sabe, dessa alegria que ela trouxe na minha vida. Maravilha. Nós estamos ouvindo, nós estamos bebendo da graça de Deus pelo testemunho do Padre Cláudio Pereira. Por isso, você continua conosco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos a ver as maravilhas de Deus na vida do Padre Cláudio. Voltamos com o nosso programa Gente de Fé. Hoje temos a graça, estamos escutando o testemunho do Padre Cláudio Pereira. O Padre Cláudio que
já nos contou da sua história familiar, mesmo a sua família não sendo engajada na igreja, mas Deus foi e o alcançou. Porque muitas das vezes a gente pode pensar assim, vocês são padres, então já nasceram tudo no berço católico, na igreja, dentro da igreja. E muitas histórias não são assim. É bonito nós vermos que como Deus ele cuida, né, Padre Cláudio? Porque mesmo quando tudo era para ser para outra direção, Deus ele traz para a vontade dele, para a graça dele. O senhor começou a partilhar sobre o seu chamado ao sacerdócio que aconteceu em um retiro, não foi? Mas em meio a tudo aquilo que o senhor vivia na sua família, da sua história, até mesmo do seu pai, mas Deus o chamou e o senhor foi respondendo a esse chamado. Fale mais sobre o seu sacerdócio. Então, padre, é isso, né? Fiz esse retiro, aí senti o chamado de Deus, foi muito forte. Mas eu fui fazer esse discernimento que o padre lá da minha paróquia, Padre Paulo Afonso, ele me falou, não pode ser fogo de palha, né? Não pode, tem que ser algo concreto na sua vida. Então fui fazer o discernimento, né? Como eu disse, ingressei nessa nova comunidade, caminhei e eu tentei fugir da rota, não vou mentir. Né? Claro que eu estava muito feliz ali, eu aprendi tanta coisa na comunidade, né? Na Árvore da Cruz, principalmente o amor à igreja. Eu falo isso toda vez que eu encontro eles. Eu falo, nossa, vocês me ensinaram a amar a igreja. Eu falava muito da obediência, sabe? Do amor à igreja, de caminhar em unidade. É uma comunidade que preza muito por isso. Mas não tem como fugir da rota, né? Eu estava ali, fui missionário e fui muito feliz, mas o Senhor começou a inquietar também o meu coração e eu decidi sair da comunidade e fazer um discernimento na Diocese de Santo André, né? Então fiz o discernimento na Diocese de Santo André e esse discernimento que eu fiz foi mais ou menos ali em 2008, 2009 e tomei a decisão de mais uma vez sair da minha casa, né? E ingressar no seminário. Eu ingressei no ano de 2010, na Diocese de Santo André, e fiquei firme, graças a Deus. Tive crises, né, que a gente tem, que faz parte, Sim. Crises, momentos difíceis, altos e baixos, mas assim, eu vejo que foi uma caminhada muito boa, né, muito linear, sabe? E a base que eu tive da experiência na própria renovação carismática, nessa comunidade, que é a base do primeiro amor, foi o que me sustentou também. Uma vez um professor falou para nós, né, no primeiro ano do seminário, ele falou assim, olha, jovens, vocês vão estudar, vocês vão aprender muita coisa, as ciências humanas, a filosofia, a teologia. Mas o que vai sustentá-los em toda a caminhada é aquele primeiro amor naquela comunidade simplesinha, né, naquela primeira experiência comunitária que vocês fizeram, é se recordando desses lugares, né, das manifestações de Deus, e vocês vão conseguir perseverar. E eu trouxe isso muito para mim, então eu sempre voltava para esse lugar, desse meu encontro com Deus, da importância da oração. Às vezes o seminarista estuda muito, a gente fica muito na parte do estudo e pode começar, né, a não prestar atenção nisso, né? A gente começa a dar uma importância muito grande para as outras dimensões e pode esquecer. Então isso me fez não ir para esse lado, sabe? Assim, claro, me dedicar, estudar, aprender, e é muita coisa que a gente tem, né? Muito estudo, mas não deixar essa dimensão tão importante de lado, né? Sim. Toda vocação requer também uma oferta, né? Um sacrifício. O senhor também falava da dificuldade da sua mãe. Começou a dizer, qual foi essa dificuldade? Como que o senhor viveu isso? Então, padre, é um grande testemunho. Eu acho que, assim, eu diria, assim, é um dos maiores que eu tenho, né? Esse testemunho e depois do meu irmão. A minha mãe, ela sempre muito guerreira, muito batalhadora, mas ela, por tantas desilusões, tantas coisas, né? Enfim, e também até uma questão familiar, eu percebo, assim, muitas pessoas da família tiveram esse problema. A minha mãe começou com muitas amizades e a questão do alcoolismo, né? E quando eu dou esse testemunho, eu gosto sempre de lembrar que ela me autoriza, né, a dar esse testemunho, porque é algo que diz respeito à vida pessoal. Sim. Então tanto ela quanto meu irmão sempre me autorizaram, eu falo sempre com eles me autorizam. Então a minha família ficou, assim, eu diria, totalmente desestruturada.
né? Era todo dia a situação, né, do alcoolismo, muito sofrimento, muita dificuldade. Eu lembro que eu me deparava sempre assim com uma crise, né? Meu Deus, mas eu estou na igreja, eu estou servindo, né? E o Senhor está me chamando para o sacerdócio e tudo isso está acontecendo. E a minha irmã pequena, e eu me preocupando para cuidar dela, porque minha mãe, graças a Deus, nunca deixou de trabalhar. Mas aí quando chegava em casa, ela ia buscar o refúgio, né? Na verdade, a gente sabe disso, né, padre? Até para quem está em casa, falar isso, né? Quem vive uma dependência química ou alcoolismo, isso é tratado até como uma doença, né? Pela Organização Mundial de Saúde. Não é porque a pessoa, né? A pessoa faz isso por sem vergonhice, né? Tem uma dor muito grande, tem uma ferida, tem algo ali que precisa ser curado. Mas na época eu também não conseguia entender isso. Então, existia também um misto de revolta, um jovem da igreja e a frustração de ver a família. Mas rezava também, graças a Deus, rezava muito. E aí eu ingressei no seminário, mas ainda tudo estava desse jeito. Eu lembro que uma vez eu vi o padre Joãozinho, no programa que ele tinha, naquela espiritual. Exato. Foi ele quem começou, né? Foi, exatamente. Eu lembro que uma vez eu assisti um programa dele e ele teve uma fala assim, ele falava que você deixar a sua família e seguir uma vocação, às vezes quando a família está desestruturada, parece que você está sendo um grande irresponsável. E eu me senti assim. Eu assim, meu Deus, eu estou sendo irresponsável de deixar a minha família assim para seguir uma vocação, um chamado de Deus. Eu não tenho também que fazer o que Deus me pede aqui, né? E aí o padre Joãozinho falou, parece, mas não é. Você deixar a sua família para seguir o chamado de Deus, ainda que ela talvez não esteja bem, ainda que tenha os seus desafios, significa uma grande responsabilidade, porque você está entregando verdadeiramente a sua família nas mãos de Deus. Então, você está assumindo uma responsabilidade espiritual, né, de entregar, de rezar, sabe, de até se sacrificar de uma forma maior ainda pela sua família. E foi isso que eu fiz. Eu ingressei no seminário e eu lembro que as coisas estavam bem difíceis. Eu até fui chamado na escola da minha irmã pela professora. Ela percebeu, né, que os professores percebem pelo comportamento que as coisas não estavam bem dentro de casa. E aquilo me deixou muito confuso. E eu, no seminário, eu liguei para minha irmã. Ela já tinha 9 anos nessa época, então ela já entendia as coisas. E desde pequenininho eu ensinei ela a rezar o terço. Eu dei a Bíblia da Canção Nova, a Bíblia para as crianças. Sim. Dei para ela, leu aquela Bíblia todinha. Eu lia para ela também. Então ela sabia rezar o terço. E o meu irmão, nessa época, ele estava com problema da dependência química e estava numa clínica católica que eu consegui. Sim. Sua mãe fez um tratamento, ela tinha consciência Não tinha, padre. Infelizmente ela não tinha, e ela dizia assim, eu paro quando eu quero. Né? Eu bebo porque eu quero, eu paro quando eu quero. Ela não percebia, ou talvez percebia e não queria aceitar, né? No fundo, acho que a pessoa percebe, ela não consegue aceitar. E aí eu liguei para minha irmã e liguei para o meu irmão. Eu falei assim para eles, olha, eu queria pedir uma coisa, essa semana nós vamos rezar o terço todos os dias pela libertação da nossa mãe. E a Letícia, 9 anos, ela falou que ia rezar. Eu falei, Letícia, não esquece. Liguei para o Cleiton, meu irmão, vamos rezar o terço. Ele também falou que ia, e eu também lá do seminário. Sim. E nós, aquela semana, rezando o terço pela minha mãe, ela não sabia. Aí a minha mãe, no final daquela semana, ela me liga. No seminário eu levei um susto quando o reitor me avisou, sua mãe está no telefone. Que não é comum, né? Assim, não era comum ligar, né? Na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, nada disso. E aí eu fui atender o telefone preocupado, falei, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa. Aí eu falei, mãe, aconteceu alguma coisa? Ela me falou, aconteceu algo essa noite e eu não sei o que é isso, eu estou te ligando para você me explicar. Aí ela me contou, ela falou assim, eu estava dormindo e eu acordei. E quando eu acordei, eu vi uma mulher do lado da minha cama. Ela falou até para mim, né? Ela, Cláudio, eu não estava dormindo, eu te garanto, não era um sonho, eu estava acordada. E eu vi ela de pé do lado da minha cama e ela só me falou uma coisa. Ela me falou assim,
por causa da oração dos teus filhos, eu estou te libertando hoje do seu vício. E ela foi embora. Ela falou assim, eu fiquei ali parada, minha mãe contando, eu fiquei ali parada, sentindo aquilo, não consegui, não sei o que aconteceu. Aí eu falei para minha mãe, mãe, mas quem que é essa mulher? Eu já sabia, né? Mas quem que é essa mulher? Aí ela me disse, uma coisa que me marcou muito foi que quando você foi para o seminário, você me deu aquela sua imagem de Nossa Senhora de Fátima, você me deu ela. Ela falou assim, então era ela, foi ela que veio me visitar. Aí eu falei para minha mãe, falei assim, que bom que a senhora entendeu, porque de fato foi a Virgem Maria, foi Nossa Senhora, e nós estávamos, ela falou, por causa da oração dos teus filhos, eu estou te libertando hoje do teu vício. Eu falei, mãe, nós estávamos rezando o terço, eu combinei, a senhora não sabia, rezando o terço pela sua libertação. E padre, daquele dia em diante, a partir daquele dia até hoje, minha mãe nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Louvado seja Ela Deus. foi totalmente liberta e curada. Louvado seja Minha mãe é Deus. outra pessoa cheia de fé Amém. e apaixonada por Nossa Amém. Senhora. E ela quis fazer parte também desse momento. E para gravar esse vídeo, eu sou a Cleusane, mãe do Padre Cláudio. Tenho muito orgulho de ser a mãe dele. Quero dizer que ele é uma pessoa meiga, dócil, carinhosa, muito família. Conto com ele qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Tenho muito orgulho de ser a mãe dele. Muito feliz por ele ser esse padre maravilhoso que ele é. Sou até suspeita para falar, mas muito orgulho de ser a mãe dele. Ei, padre do céu, eu não tinha reparado, eu fui assistir o programa, fui ver uns detalhezinhos, eu não lembrava dessa parte toda. Meu Deus do céu, vamos lá, eu vou conseguir. Que bênção, né, padre? Ver sua mãe restaurada e testemunhando naquilo que é fruto também da sua oração. Eu sou a cara dela, você percebeu? Mesmo. Todo mundo fala, nossa, é a cara da sua mãe. Eu sou muito parecido com ela. Então, minha mãe é apaixonada por Nossa Senhora. E minha mãe, padre, eu falo, sempre um exemplo de fé. Ainda com tudo que aconteceu, Claro. né, com tudo que ela viveu, como eu disse, foi as dores, né? As lutas que ela sempre travou sozinha. Veio da Bahia para cá, para São Paulo, se viu sozinha, com 2 filhos para criar. Minha irmã veio depois. E ela não ia à igreja ainda, né? E eu lembro que perto de ordenar, porque ela teve essa experiência com Nossa Senhora, a vida dela foi transformada. Eu falei para ela, eu queria muito que ela recebesse os sacramentos também. Aí eu peguei no ponto fraco dela. Falei assim, mãe, no dia que o padre é ordenado, a comunhão, a Eucaristia, a primeira pessoa que ele dá é para a própria mãe, né, para os pais. Eu falei assim, eu ficaria tão feliz se eu pudesse, mas a senhora nunca fez a catequese, a primeira comunhão, a senhora, né? Aí ela também me fez uma surpresa. Ela foi, aquilo ficou no coração dela, mexeu com ela, com sentimentos de mãe e também com a fé. E ela foi buscar a catequese de adultos, que foi com a minha madrinha de batismo, inclusive, fez a sua primeira comunhão e fez a sua crisma. Aí eu pude dar para ela o corpo e o sangue de Cristo. Né, na minha missa de ordenação e também na minha primeira missa como padre. Então, muito bom. Um beijo para minha mãe, que está aí nos acompanhando. E o seu irmão? O senhor também disse de um processo difícil dele. Ele passou até nesse meio, nessa situação da sua mãe, ligou para ele para que ele rezasse, mas ele estava se recuperando. A história do meu irmão é de muita luta. 20 anos, padre. 20 anos. O meu irmão, 20 anos de luta. Ele também... por más influências, né? Eu lembro quando a gente era muito jovem, ele ouvia muito um gênero musical, sabe, palavras muito agressivas, né? Muitos palavrões e muita revolta, né? No gênero. E se alimentava muito disso, né? Então eu percebia já, mesmo, né? Porque eu já ia à igreja, eu ficava incomodado com isso, eu falava para ele. Enfim, ele começou a andar em certos meios e teve problema com as drogas, né? A dependência química, né? Eu falei para ele, você me autoriza a contar? Ele falou, claro, pode contar o testemunho.
Então, foram 20 anos de muita luta, muito difícil, né? Minha mãe lutando muito, porque minha mãe já tinha vencido, né, o vício dela mesma e vendo o filho daquela forma. Meu irmão a minha mãe, inclusive, chegou a falar para ele não ficar em casa, né? Porque por causa das drogas, não todos, né? Mas ele assumia às vezes até um comportamento agressivo, né? Foi uma situação bem complexa. Ele chegou a internar, eu confesso para o senhor, eu perdi as contas de quantas vezes nós o internamos. Eu acho que foi mais de 15. Sim. Mas não sei eu acho que nem ele também, ele já perdeu as contas também. Então, sabe quando aquela situação que parece ser um caso perdido? E você fala, não tem o que fazer. E eu lembro que eu já ordenei padre ainda essa luta, né, e preocupado com ele, e também internando, e tinha recaídas, enfim. E teve uma situação assim que a gente até pensou que realmente ele ia perder a vida. Ele meio que até se despediu em casa, sabe? Chegou meio que o tom era grave. Sim. E aí minha mãe me ligou, o coração de mãe não se engana, ela falou, olha, eu tô preocupada, agora a coisa é séria, eu acho que eu não vou mais ver o seu irmão. Né? Ele tinha até brigado na rua, coisas bem graves tinham acontecido. Aqui eu fui tomado assim por uma tristeza, mas ao mesmo tempo eu falei, é Deus, eu preciso recorrer como padre. E era uma quinta-feira, eu decidi, eu falei assim, não tem missa de quinta-feira à noite na minha paróquia. Eu fui lá, peguei a chave da igreja, abri a porta sozinho, preparei o altar e eu falei, eu vou rezar essa missa só por ele. Para que ele apareça, pela libertação dele eu vou pedir a Jesus, pelo meu irmão. E naquela quinta-feira à noite, foi uma batalha espiritual muito grande, sozinho. Nunca tinha celebrado uma missa sozinho. Daí celebrei aquela missa só naquela intenção. E foi uma luta, mas eu tive a certeza, padre, eu não sei dizer como, né, mas foi algo espiritual, de que meu irmão estava sendo liberto, de que Deus estava alcançando. Eu saí muito confortado, consolado por Deus daquela missa. Sim. E eu saí, de fato, minha mãe me ligou. Pouco tempo depois, seu irmão apareceu, tá aqui. Eu peguei o carro e fui para lá. Conseguimos mais uma internação para ele na Fazenda da Esperança. Aí ele foi para lá através do GEV, o Grupo Esperança Viva, que é uma bênção de Deus. E o meu irmão foi para lá e, de fato, meu irmão foi transformado, foi liberto, né, com essa ajuda. E poderia ser mais uma internação, mais uma. Mas eu tinha certeza, eu sabia que não era. E eu falei isso para ele. Ele não estava acreditando, ele estava bem descrente. Eu falei assim, Deus está fazendo obra na sua vida e já começou a sua libertação. E ele não queria se comunicar muito, estava bravo, né, por ter que internar de novo. E realmente, assim como tudo foi sendo transformado, meu irmão está há 3 anos, ele nunca ficou assim tanto tempo limpo. Sim. Ele conheceu a minha amiga de infância que era da igreja, é da igreja, ela é ministra da Eucaristia. E os dois se casaram em julho desse ano de 2025. Eu fiz o casamento. Sim. É uma família de Deus. Ele é meu paroquiano, são meus paroquianos, moram perto. Vão todo domingo à missa, fizeram o encontro de casais. Daí ele também serve na liturgia e ele está se preparando para ser ministro. Então, eu falo o poder da missa, né? E eu testemunho isso para quem está em casa, padre, né? Para que não tenha dúvidas, né? No momento ali da consagração, principalmente, né? Olhando para Jesus, entrega a sua vida, entrega a sua família. Deus, ele age, ele faz, né? A gente não precisa ter medo na hora certa. Sim. A gente vê realmente o poder dele se manifestando. Seu irmão também mandou uma mensagem para o senhor. Né, na minha vida, na vida da minha família, obrigado, né, pelo seu sim, pela sua entrega, pelo dia que nós começamos, desde lá da escola, da 5ª série, começamos a estudar, fizemos todo esse caminho de fé até a comunidade, né, Árvore da Cruz, onde a gente participou, depois, né, fazendo parte hoje da sua família como sua cunhada, amiga, e eu louvo a Deus, né, pelo dom da sua vida, por ter percorrido todo esse caminho de fé, né, que Jesus nos conduziu e está nos conduzindo até hoje. Você é muito importante, te amo muito, tenho um carinho muito grande por você, né, pela sua vocação, pelo seu sim.
cada dia Nossa Senhora interceda, para que você possa ser cada dia essa presença de Deus, né, na nossa família, na nossa vida e para a igreja, né, para a nossa igreja. A gente tem como amigo, tem tudo, né, porque você é uma pessoa maravilhosa. Beijo. Oi, Cláudio, tudo bom? Meu irmão de sangue, né, meu irmão espiritual também. Sou muito grato pela sua vida, por tudo que você representa. Muito grato por você ter me ajudado nos momentos mais difíceis, né? Você sabe qual, não precisa ficar citando aqui. Você tem um papel, né, fundamental, muito importante na minha história. E eu sou eternamente grato por tudo que você fez por mim, por tudo que você faz pela nossa família, por essa sua vocação tão linda, né? E eu só tenho a te desejar sucesso, vida longa, que Deus continue te abençoando, dando força para você seguir esse chamado que não é fácil, né? A vida de padre requer muitos sacrifícios, mas não tenho dúvida que você é um escolhido, né? E que você vai até o fim. E eu tô com você até o final. O que der e vier, saiba que você sempre pode contar comigo, nos bons, nos maus momentos. Tamo junto, forte abraço. Obrigado. Aguenta o coração, Padre Cláudio. Mexer com a família pega no nosso coração, no ponto fraco, né, Padre? E que maravilha ver, né, sua família sendo restaurada, né? Totalmente. Como promessa de Deus daquilo que é o seu chamado, a sua entrega, a sua oferta. Eu ficava pensando assim, porque quando as pessoas olham para nós padres, pensam que a nossa vida é mil maravilhas, não temos problemas, não passamos dificuldades. Como é bom o padre testemunhar, nós padres, né? Testemunharmos que mesmo em meio às dificuldades, na nossa casa, né? Como o seu irmão, ele enfatizou, sou seu irmão de sangue e seu irmão espiritual. Que nós passamos por tudo isso, mas pela fé, pela oração, como o senhor foi dizendo, a gente pode vencer, né, Padre? Nós podemos vencer, Padre, pela fé, pela oração, não desistir da nossa vocação, do nosso chamado, mesmo que as coisas não caminhem bem, a gente precisa acreditar que Deus, ele vai transformando. Às vezes demora um tempo, né? A gente tem até uma expressão que usamos, né? Sofrer as demoras de Deus, né? Às vezes a gente tem a impressão que Deus está demorando, né? Mas na verdade Deus já está agindo, né? Ele já está transformando, mesmo que a gente não veja. Então eu testemunho isso para quem nos escuta também, né? Às vezes você pode ter a impressão de que está demorando, você pode ter a sensação de que nada está dando certo, mas pela oração, pela fé, já olha e já veja a sua família sendo transformada, né? Deus, ele já está trabalhando, às vezes de uma maneira até misteriosa. A gente não percebe, mas Sim. Ele está fazendo. E foi assim que aconteceu. Não foi rápido, não foi num estalar de dedos, micro-ondas que você põe, esquentou, está tudo pronto, né? Não foi. Mas eu vi que eu também fui muito forjado, Padre. Eu também fui transformado, eu também fui provado, eu também fui testado, eu também amadureci muito, né? Então, eu acredito que nada é à toa na nossa vida. Algum momento o senhor pensou desistir da sua vocação, desistir da fé, por conta das dificuldades que o senhor foi enfrentando? Padre, olha, eu tive muitos momentos assim de briga com Deus. Eu tive momentos em que rezando, eu brigava com Ele. Né, porque era uma sensação de impotência, sabe? Eu me sentia muito assim. Eu ainda jovem, na minha casa, até quando entrei no seminário, né, no primeiro ano, eu me sentia muito impotente, parece que eu não podia fazer nada e tudo estava fadado ao fracasso. Então, eu tinha essa sensação. Perder a fé, eu acredito que não, graças a Deus. Nunca perdi a fé. E pensar em desistir de Deus, não. Mas da vocação eu tive, sim, a crise, né, vocacional. Ali no seminário passei. Eu lembro que foi o ano de 2014. Eu estava assim, numa crise, numa secura, né? E veio o núncio, na época era Dom Giovanni. Ele veio o núncio e ele teve um encontro com os seminaristas. Eu fui. E ali foi um divisor de águas, porque ele falou que ele tinha ido para uma missão, para visitar um país, e ele não foi acolhido, nada estava dando certo. E ele falou que ele jogou as malas na cama e ele falou assim para Deus: meu Deus, eu nunca pedi para ser padre, para ser bispo, para ser núncio, eu nunca pedi nada. Então eu não vou fazer nada, o Senhor é que vai fazer tudo.
Aí eu lembro que eu estava naquela situação de crise vocacional, eu falei, quer saber, eu vou fazer essa mesma oração do Núncio. Aí eu falei, olha, Senhor, eu nunca pedi para ser padre, eu nunca pedi nada, então eu vou pedir que o Senhor resolva tudo, porque eu não estou dando conta de nada. Eu estou pensando em desistir. E Deus, assim, realmente me trouxe o consolo, né? Até os seminaristas perceberam, eles falam, Cláudio, você não está bem, você está numa crise. E não era crise, não estava apaixonado, não era nada disso. Era uma crise mesmo, pensando se eu continuaria no seminário, porque havia uns desafios, a convivência fraterna, a gente sabe também que, né, conviver fraternamente, o pessoal pensa que todo mundo é anjinho com asa. Não, você tem a diferença cultural, você tem a diferença de ponto de vista. Né, às vezes os formadores, às vezes a paróquia que você vai fazer pastoral tem desafios. Mas ali, quando eu entreguei nas mãos dele, eu vi que é muito mais fácil, sabe? Fácil não é, porque a gente tem a dificuldade, mas é muito mais fácil entregar nas mãos de Deus, né? E ter a certeza de que Ele cuida. Né? Então, entreguei minha família, eu vi que Ele cuidou. A minha crise vocacional, entreguei e vi que Ele cuidou. E hoje, como padre, tudo que eu passo, de verdade, eu entrego nas mãos dele, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. O que lhe sustentou nas dificuldades? O que lhe sustenta hoje no seu sim, no caminho de Deus? Padre, o que me sustenta, eu vou colocar em primeiro lugar, é a missa. A missa é o meu sustento. Ali, estar em comunidade, mas celebrar a Eucaristia, estar ali me alimentando. É a fonte de onde brota tudo para a igreja, mas para mim em particular, de fato é. Então, o que me sustenta em primeiro lugar é a missa. Em segundo lugar, o que eu poderia dizer que me sustenta é através da vida de oração. Né? Deus, Ele é o meu grande sustento. É nele que eu encontro isso. Mas, é claro, nos grandes apoios que a gente tem, a comunidade, né? Os bons amigos, né? A Daniela, minha cunhada, ali do lado do meu irmão, ela mesma falou, minha amiga de infância praticamente. Então, os bons amigos, eu tenho outros grandes amigos que são, assim, a presença de Deus. É bom você ter amigos que são amigos de Deus também, né? Porque é bom ter boas amizades. A Paulinha Lopes, que o senhor conhece, né? Missionária, cantora católica. Tanto nos ajuda na Canção Nova. Então, ela também é uma grande amiga. Nós somos, assim, amigos confidentes também. Então, eu acho que é isso, sabe, padre? A missa, né? O próprio Deus, através da intimidade com Ele. E as boas amizades, né? A comunidade, a igreja. Né? Um padre nunca vai ser um padre se ele não estiver com uma comunidade, com uma igreja. Né? Jesus, ele sempre quis caminhar com a igreja. Então, nós precisamos estar em comunidade também. Amém. Padre Cláudio, muito obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho, pela sua fé. Deus lhe sustente sempre no seu ministério e abençoe também sempre a sua família. Muito obrigado. Amém, Padre. Obrigado. Você que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia. Continue conosco na nossa programação da TV Canção Nova. Acompanhe também este programa nas nossas plataformas digitais. E até o próximo, se Deus quiser.